Maravilhoso e Pai que está no alto dos céus. Pai, diante da tua presença nesse momento, eu te apresento o teu filho, Senhor, que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Usa, Pai, poderosamente a vida dele, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, alegres, felizes, Pai, através da palavra, Senhor. Eu abençoo, Pai, a vida do teu filho, em nome de Yeshua. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor e já podemos sentir a presença dele neste lugar. Como é bom nós chegarmos em um lugar onde a presença de Deus tem liberdade para operar, se manifestar, onde o Espírito Santo nos convence, nos alcança, onde o Espírito Santo fala conosco. Quero te convidar a já abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Logo após, quando você sentar, eu faço meus agradecimentos aqui. Nós vamos já ler o texto bíblico para a nossa reflexão nessa noite. Evangelho de João, capítulo 15. Glórias a Deus. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Seja nosso guia, Pai. Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler do 1 ao 7. Amém? 7 fica o versículo de ênfase. Nós vamos ler do 1 ao 7. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atire e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vou repetir de novo esse versículo. Se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Pode tomar seu assento? Glórias a Deus. Sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade de mais uma vez estar na casa dele para compartilhar uma palavra com os irmãos que aqui estão. Sou grato a Deus pela vida dos pastores, Pastor Sérgio, meu tio, pastora Silvânia. Deus abençoe vocês e estou muito feliz de estar aqui. A gente vinha no carro falando, acho que já faz mais ou menos uns 7 anos para mais, A última vez que eu estive aqui, e se constitui uma alegria estar aqui neste lugar, poder cultuar com mais um pedaço de um povo que vai morar no céu. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Então fico muito feliz, é um prazer e uma alegria estar aqui, escutar tantos testemunhos lindos, e saber que Deus ainda faz milagres. Amém. Quem sabe você chegou aqui nesta noite e você ainda está esperando um milagre da parte do céu. Eis que existe uma orientação para a sua vida neste lugar, nesta noite. Nós vamos falar sobre permanecer em Cristo. É só permanecendo em Cristo e permanecendo nas suas palavras que nós seremos alcançados por Ele e poderemos pedir tudo o que quiser e não será feito. Mas nós vamos falar melhor sobre isso. E eu também, sou um milagre. Até quero agradecer a oração desta igreja, porque também alguns meses atrás tive uma trombose cerebral e fiquei ali internado no hospital, mas graças a Deus que Deus agiu com sua misericórdia, Deus alcançou a minha vida, eu estou aqui hoje, posso dizer que
estou em tratamento, mas já se avançou muito, né, a trombose, né, para que cesse, né, e para que eu seja curado. Então estou praticamente curado e é só Deus que pode fazer isso. Amém. Né? De nós não temos nada. Na verdade, eu não tenho nada para oferecer para você nessa noite de mim mesmo. Mas o Senhor Jesus, Ele tem algo muito especial para oferecer para a minha e para a sua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Antes mesmo que nós chegássemos aqui, Ele já estava aqui neste lugar. E é Ele que nos convence, Ele que nos confronta, Ele que alcança o coração do perdido, Ele que alcança o coração daquele que precisa de uma direção e direciona de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu querer para Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, irmãos, lemos um texto da Bíblia Sagrada muito conhecido, né? Jesus aqui faz uso de uma alegoria bíblica, né? Uma alegoria bíblica muito conhecida, e provavelmente ele traz essa alegoria para os discípulos na noite em que ele instituiu ali a ceia do Senhor, também na noite que ele foi traído. Então era um dos últimos momentos que ele estava tendo para conversar com os seus discípulos antes de que ele fosse preso, né? Então ele estava ali e ele estava conversando ali com os seus discípulos as suas últimas palavras, né, antes de ser preso, porque afinal ele sabia que ele veio para um propósito específico, né? Já foi dito hoje neste culto que o que segurou ele na cruz não foi os pregos que foram cravados, mas foi o amor. Aleluia. Né? O amor por mim, o amor por você, né? O amor que nos constrange, o amor que nos trouxe até aqui, né? Mesmo não merecendo, porque na verdade não merecíamos, ainda não merecemos, né? Mas ainda assim o Senhor nos amou, ainda assim o Senhor nos resgatou das trevas, da escuridão, né? Nós que outrora éramos criaturas, né? Deus nos pega, olha para nós, mesmo muitas vezes virando as costas para Ele, mesmo sabendo que muitos de nós muitas vezes, né, estaríamos contra a sua vontade, mesmo assim, olhando para tudo isso, por amor, Ele vem e cumpre o seu propósito pelas nossas vidas, nos arranca das correntezas da escuridão, né, tira as correntes, nos traz até um lugar desse, né, no domingo à noite, para que nós possamos estar sentados aqui, ouvindo uma palavra do céu, né, e é só Deus que pode fazer isso, e nós somos gratos a Deus, nós temos um coração contrito neste lugar e grato ao Senhor por tudo o que Ele fez e também por tudo o que Ele é na sua essência. Glórias a Deus. Então, Cristo ele usa aqui uma alegoria muito conhecida da Bíblia Sagrada, né? E é interessante nós observarmos que ele faz questão de usar uma árvore, uma planta específica, para representar aquilo que ele estava querendo transmitir aos seus discípulos. Porque o que ele estava querendo transmitir aos seus discípulos aqui era justamente uma relação que era essencial que os discípulos tivessem com o próprio Cristo, né? Na verdade, muitos deles até tinham essa relação, outros não tinham, outros não eram constantes, mas ele traz aqui como um ideal de relacionamento entre ele e os seus discípulos, entre Cristo e os seus seguidores, né? Entre Cristo e aqueles que estão o seguindo. Então ele traz essa alegoria e ele escolhe esta árvore para transmitir. E nós sabemos que tudo o que Deus traz na sua palavra, todos os detalhes que Deus traz, tem um significado, tem um propósito, né? Por mais que pareça que na nossa vida muitas vezes coisas estão acontecendo e muitas vezes nós olhamos para as coisas que estão acontecendo e parece que ali não existe um significado, ou até mesmo nós olhamos para a situação que estamos vivendo, as adversidades que estamos vivendo, e muitas vezes olhamos e até parece que Deus esqueceu de nós, até parece que Deus virou as costas para nós, mas não, Deus na verdade está trabalhando, né? E Deus não está trabalhando pouco, a Bíblia vai dizer que Ele não dorme, Ele trabalha, né? Ele trabalha por mim e por você, enquanto nós não estamos vendo, Ele está trabalhando, muitas vezes em coisas, em detalhes pequenos, que às vezes passam despercebidos nas nossas vidas, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para trás, nós vamos perceber que naquele detalhe, naquela mínima coisa que aconteceu, Deus ali havia se manifestado. Aleluia. E aquela mínima coisa que aconteceu nos trouxe até aqui. Glória a Deus. Nos trouxe até aqui. Glória a Deus. Mas quando nós estávamos vivendo, nós não estávamos percebendo
que o processo que nós estávamos passando era algo para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória Quantos de a Deus. nós, né, nos pegamos em situações difíceis? Nós falamos muito de milagres aqui. Quem sabe existe alguém aqui que está esperando um milagre. É uma situação difícil, uma situação que você olha e você não vê saída, não vê para onde ir. Aleluia. Mas Deus tem uma palavra de fortalecimento para a sua vida nessa noite. Deus tem uma palavra de encorajamento para a sua vida nessa noite. Deus tem uma palavra de paciência para a sua vida. Permanecer no Senhor, esperar no Senhor, no tempo dele. A verdade é que nós muitas vezes queremos fazer tudo no nosso tempo. Queremos que Deus haja no nosso tempo, no dia que a gente escolhe, no que a gente quer. Mas Deus está dizendo, não é no seu tempo, é no meu tempo. É nas minhas estações. Aleluia. É no meu plano, é nas fases que eu atribuí. É justamente no meu tempo que eu vou fazer. Então espere, tenha paciência, aguarde que eu irei operar, que eu irei alcançar essa situação na sua vida. Então nós precisamos continuar obedecendo, continuar confiando, continuar orando. É bem verdade que há dias que parece que nós passamos desertos espirituais. Parece que não tem nenhuma água para tomar. Mas Deus está olhando para nós. Amém. Deus, Ele não esqueceu de você. Aleluia. Deus, Ele não esqueceu de você. Talvez você chegou aqui fraquinho, sem saber para onde ir, pensando até que Deus esqueceu de você. Mas o Pai nunca se esquece de um filho seu. Aleluia. Ele te ama, Ele te guarda, Ele cuida da sua vida. Glória a Deus. E a videira, meus irmãos, não é por acaso então que Cristo escolhe essa videira, e ela tem alguns símbolos, algumas estruturas que representam aquela mensagem que Cristo queria transmitir aos seus discípulos, desse relacionamento ideal que ele estava atribuindo ali. Então nós podemos observar que a videira, né, quando ela é plantada e quando ela cresce, né, quando os seus ramos se desenvolvem, se eu planto uma videira e eu não crio uma estrutura para ela, ela até cresce, mas ela cai no chão e ela acaba necrosando. Ela pode até dar frutos, mas esses frutos provavelmente serão muito poucos e serão frutos ruins, né, porque a videira ela é uma das árvores, uma das poucas árvores que precisa de uma estrutura para desenvolver os seus ramos. A videira que é a árvore que produz a uva, então ela vai se agarrando, ela vai subindo, né, ela vai produzindo a uva naquela estrutura que é montada. Né? Isso nos revela algumas coisas. Na verdade, a própria Bíblia vai dizer que o Pai, Deus, Ele é o lavrador, e a videira é Cristo, e as varas que estão na videira somos nós, os ramos, né, que estão na videira, somos nós. E essa estrutura ela vai trazer todo o desenvolvimento dos ramos, né, das varas. Não tem como uma vara se desenvolver e chegar no propósito para que ela foi criada sem que ela tenha uma estrutura. E essa estrutura nós podemos concluir que é a igreja. Como a igreja é necessária para o desenvolvimento de uma vara. Nós que estamos aqui sendo representados por esta vara. E como a igreja é necessária, né, para esse desenvolvimento. E nós sabemos que quando nós permanecemos em Cristo, quando nós estamos vivendo uma vida dependente dessa estrutura, né, é importante a gente dizer que a estrutura não traz vida para os ramos. O único que pode trazer vida para os ramos é a videira, que é Cristo. Então Cristo traz vida para os ramos. A estrutura serve para desenvolvimento dos ramos, para que os ramos produzam frutos. Aleluia. E nós vamos ver então que esses ramos dependem dessa estrutura. Então a videira não foi criada para viver, os ramos não foram criados para viver caídos no chão. Eles foram criados para viver, se desenvolvendo, crescendo, para que deem frutos. Então Cristo, Ele é a videira, e a videira que transmite a seiva para os ramos, para as varas, para que elas venham se desenvolver. Então nós vamos ver que os frutos, eles são necessários, né? Até estava dizendo esses dias e falando que não tem como alguém se alimentar dos ramos, né? Não tem como alguém se alimentar dos ramos da videira, da vara. Não. A
Alguém que está faminto, que está esperando, ele vai se alimentar dos frutos. Amém. E os frutos eles serão desenvolvidos no tempo certo, na hora certa, no momento certo. É bem verdade que nós plantamos algo hoje e muitas vezes nós queremos já colher amanhã, não é? Aleluia. Mas existe todo um processo, né? Você planta, depois você rega, né? E aí tem que ter uma terra boa, né? Tem a chuva que participa do processo, tem o lavrador, né? Tem o próprio solo, os próprios micro-organismos que ali estão participando desse processo, né? E o tempo que vai dar o crescimento para este tronco, para depois os ramos, as varas, para cumprir então o propósito para qual foi criado. Então nós vamos ver que há processos, há estações, há espera, há poda, né? Então parece que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Amém. Deus está trabalhando. E nós vivemos, na verdade, numa sociedade muito imediatista, né? Principalmente hoje que nós estamos envolvidos com tantas tecnologias, né? Tecnologias que trazem, às vezes, botões que a gente consegue apertar e consegue desenvolver um sistema, consegue suprir necessidades que antes não conseguia, consegue encurtar processos, consegue encurtar tempos, encurtar fases, né? Nós vivemos essa sociedade. Uma sociedade que tem aqueles famosos vídeos curtos, né? Vídeos curtos nas redes sociais hoje, né? Então tudo parece que propõe ou propaga esse imediatismo, né? Nós estamos envolvidos nisso e muitas vezes inconscientemente nós estamos atribuindo a velocidade da tecnologia para as nossas vidas, achando que muitas coisas precisam se resolver no estalar de dedos. Mas quando foi que nós perdemos o conceito de paciência? Aleluia. Quando foi que nós perdemos o conceito de permanecer esperando no Senhor? Esperando no Senhor. Quantos de nós que muitas vezes já não estão mais nem aqui, porque queria algo num tempo imediato, num tempo que o homem estabeleceu, e aquilo não se cumpriu naquele tempo, porque Deus só cumpre as coisas no tempo dele, né? E muitos viraram as costas para Deus, né? E já não estão mais nem aqui, já não servem mais ao Senhor, né? Porque construíram essa mentalidade imediatista, né? Não esperaram no Senhor. E a Bíblia nos ensina a termos paciência, né? Não é plantar hoje e colher amanhã, é um processo, né? Tudo um processo. Afinal, a árvore ela precisa de uma base, de uma estrutura, do desenvolvimento, né? Quantos de nós estamos sendo moldados? Como nós amanhã iremos curar alguém se nós não formos curados? Aleluia. Como nós amanhã iremos alcançar alguém se nós não formos alcançados? Se nós não passarmos por um processo, que transforma o nosso caráter, é o processo que nos molda, é o processo que nos trouxe até aqui. Só que nós muitas vezes esquecemos, né? Esquecemos. Parece que a vida só se resume no agora. Irmão, mas é para ficar olhando para o passado? É para ficar lembrando do passado? Né? Tem algumas coisas que são boas de se lembrar. E muitas vezes a gente se esqueceu quantas coisas Deus já fez por nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Esses dias eu me peguei pensando, né? Eu estava na janela e olhando e pensando quantas coisas eu estou vivendo hoje, coisas que eu orava lá atrás e que eu pensava que eu nunca iria viver. E quantas vezes eu esqueço, né? E parece que eu penso só no agora, só nas coisas que estou orando agora, mas esqueço de tudo que Deus já fez. Aleluia. Imagina, irmão, Deus nos arrancou do lamaçal do pecado, das trevas, nos deu um novo nome, aleluia, nos deu um novo propósito de vida. Deus nos trouxe até aqui, Deus nos amou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus fez o maior ato de amor que Ele poderia fazer por alguém. Deus nos cria e mesmo nós tomando uma atitude errada, comendo daquele fruto proibido, mesmo assim Ele olha para nós. Ele podia ter olhado para nós, podia ter aniquilado, dito: não, vou destruir tudo e vou começar tudo de novo.
Vou fazer uma nova criação. Mas Ele nos amou, irmão. Aleluia. A ponto de mesmo a gente virando as costas para Ele e dizer, não, eu tenho um plano perfeito para alcançar essas vidas ainda. É porque é por amor. É por amor. É por amor. É nisto que é glorificado o Pai que está nos céus. Amém. Então nós vamos ver que nós somos conectados, né? Quando a gente fala de videira, a gente fala de uma árvore que ela é conectada. E muitas vezes nós olhamos para uma videira e nós pensamos que aquela videira ela tem vários troncos. Às vezes é uma videira centenária que está ali há muitos anos, mas às vezes ela tem um tronco só. E a gente olha e pensa que tem vários troncos, não, mas são vários ramos que foram se desenvolvendo, né? Uns conectados nos outros, né? Que foram alcançando lugares onde o tronco não poderia ir. Porque afinal os anjos queriam fazer o que nós fazemos, né? Levar a palavra do Senhor. Mas Ele atribuiu a nós levar a sua palavra. Aleluia. Somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então isso quer dizer que o lugar onde o tronco não alcança, os ramos alcançam. Porque os ramos são embaixadores do tronco, embaixadores da videira, que é Cristo. E essa seiva que faz o desenvolvimento dos troncos, o desenvolvimento da vara, que alcança lugares onde a videira não pode ir, essa seiva é justamente a palavra de Deus. Como ser alcançado pela palavra de Deus sem Cristo? Não tem como ser alcançado pela palavra de Deus sem Jesus Cristo. Ele precisa estar na nossa vida, Ele precisa estar conosco, né? E quando Ele está conosco, nós aprendemos a nos render. Amém. Nós aprendemos a esperar. Nós aprendemos a tomar outras decisões. Verdade. Quantas decisões que nós tomamos, irmão, e depois a gente olha e diz, não, isso aqui não era a vontade de Deus. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, porque eu não ouvi a sua voz. Verdade. Mas diz que existe uma oportunidade de tomar a decisão certa. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Deus ainda nos está dando uma oportunidade. É porque ainda a sua misericórdia se renovou nesta manhã. Aleluia. A sua misericórdia se renovou nesta manhã mais uma vez sobre a nossa vida. Então ainda dá tempo de tomar a atitude certa. Então ainda dá tempo de se render ao propósito do Senhor. Então ainda dá tempo de se curvar diante do Senhor, de adorar ao Senhor, de fazer os planos de Deus, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos. O homem pode construir coisas grandíssimas, coisas materiais, prédios gigantes, pode manipular coisas, fazer planejamentos, mas nada se comparará à vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, que Ele tem para a minha e que Ele tem para a sua vida. Aleluia! Glória! Glória a Deus. Sabe qual que é o problema, irmão? Aleluia! É que muitas vezes nós não queremos entregar a direção para o Senhor. Tem muitos milagres que não acontecem porque nós estamos na direção das coisas. Nós queremos Jesus no nosso carro, mas queremos Jesus no banco do passageiro. Aleluia. Verdade. Nós traçamos a rota, nós planejamos o lugar para onde vamos, nós construímos o sonho, construímos o propósito, fazemos tudo de acordo com a nossa vontade, com o nosso querer, e aí nós colocamos Jesus no banco do passageiro do carro e dizemos: Jesus, vai comigo no meu propósito, na minha vontade, no meu querer, no meu carro, cumpre o meu propósito. E aí Jesus está dizendo: não é esse propósito que eu tenho para você, você precisa viver o meu propósito, porque o meu propósito é bem melhor do que isso. Aleluia. A sua mente é limitada. Ela não pode ver o futuro, ela não pode ver o que está acontecendo nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos períodos, mas eu estou vendo. Eu sou conhecedor do futuro, né? E eu tenho a melhor oportunidade para a sua vida, o melhor propósito para a sua vida. Então, o nosso problema é que muitas vezes nós colocamos Jesus no banco do passageiro.
enquanto Jesus deveria, na verdade, estar no volante do nosso carro. Na verdade, pior do que isso é que o carro nem é nosso. O carro nem é nosso. O volante não é nosso. O combustível não é nosso. O ar que Deus dá para dirigir o carro também não é nosso. Nada é nosso, na verdade. Tudo vem de Deus, tudo depende de Deus. Inclusive nós somos criados por Deus. E aí nós queremos mandar naquilo que não é nosso. Nós queremos direcionar aquilo que não é nosso. Nós queremos direcionar coisas que somente o Criador pode direcionar na nossa vida. Então nós precisamos juntos aprendemos a sermos cada vez mais dependentes do Senhor e a estar vivendo uma vida verdadeiramente em Cristo. E eu anotei aqui que o Evangelho não é um convite para Jesus participar dos meus planos. O Evangelho é um convite para que eu me renda aos planos de Deus para a minha vida. O Evangelho não é um convite para que Deus ele faça parte da minha história. Não, o Evangelho é um convite para que eu faça parte da história que Deus está escrevendo para a minha vida. É bem diferente, aleluia. E Cristo, ele precisa viver em nós, para que isso possa se concretizar na nossa vida. Como diz Paulo, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. O que Paulo estava querendo dizer? Estava querendo dizer, ó, não vive mais eu, não vive mais os meus desejos, meus propósitos. Eu quero saber dos propósitos do Senhor. Eu quero saber dos desejos que o Senhor tem para a minha vida. Glória. Eu quero saber do melhor que o Senhor tem para a minha vida. Glórias a Deus. E muitas vezes até nós nos pegamos despercebidos por coisas deste mundo, né? Às vezes vem uma proposta tão boa aos olhos do homem, né? Que envolve muitas vezes questões financeiras elevadas, né? Propostas que parecem que vão levar a gente para um lugar de mais relevância. Mas quem foi que disse que Deus quer isso para a nossa vida? Quantos de nós que aceitamos propostas dessas para muitas vezes ganharmos mais, ou para estarmos em palcos ou em posições mais elevadas, e se perderam na fé? Deus está dizendo assim: tem muitas pessoas que não precisam disso, tem outras pessoas que vão ser glorificadas nisso, mas eu te sustentarei no pouco e também te sustentarei no muito. Como Paulo diz, né? Eu aprendi a viver em Cristo, estando nu, estando passando fome, aprendi a viver em Cristo. Por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas é tudo. Posso passar fome muitas vezes, posso passar necessidades, mas eu sei que isso é só um processo. Eu sei que lá na frente Deus trará a vitória para a minha vida. É só um deserto, mas Deus, ele está na causa. Deus precisa muitas vezes trabalhar na nossa vida. Trabalhar na nossa vida para que o nosso caráter seja moldado e para que nós possamos chegar até aqui. Então a verdade é que nós não queremos muitas vezes nos render aos planos do Senhor, mas precisamos permanecer em Cristo. E muitas vezes nós vemos pessoas até pegando esse versículo 7 que nós lemos, eu até vou repetir ele aqui nessa noite, e até muitas vezes tirando de contexto, né? Pegando este versículo e dizendo: agora então você pode pedir tudo. Pode pedir o que você quiser e vai ser feito. Mas existe uma condição que foi estabelecida nesse versículo. Eu vou ler para você, para que você preste atenção. Vai dizer assim, ó: se vós estiverdes em mim. Essa é a condição. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então existe uma condição aqui que foi estabelecida, né? Porque quando eu passo a andar mais com Jesus, a ser uma cópia de Jesus, a estar com Jesus em todos os momentos, eu passo a transformar o meu caráter conforme aquilo que Jesus tem para a minha vida, né? Eu até falava esses dias e dizia que eu e a Bruna já estamos casados, já vai fazer 4 anos, né, esse ano, e nós podemos perceber que muitos hábitos que a gente pega um do outro, ou palavras que a gente fala, muitas vezes eu estou falando palavras que eu nem falava antes, né? Gestos, hábitos, é porque eu estou pegando dela ou ela pegando de mim, porque a gente está convivendo juntos, né? Está numa rotina juntos,
né? E a gente acaba compartilhando propósitos, compartilhando ideias, né? Tudo para a honra e para a glória do Senhor. E aí o Senhor vai trabalhando, né? Nesse relacionamento, e com Cristo não é diferente. Quanto mais nós andamos com Cristo, mais nós entendemos o propósito que Ele tem para a nossa vida. E mais as nossas concepções erradas acerca do propósito de Deus são transformadas, né? E mais os nossos propósitos são moldados. Então, tudo o que eu quiser não vai ser mais tudo o que eu queria antes, mas vai ser tudo o que Cristo quer para mim. Aleluia. Então vai ser diferente. Vai ser diferente. Porque eu não vou mais querer o que eu queria antes, quando eu estava fora da vontade do propósito de Deus. Agora eu vou querer o que Cristo quer para a minha vida. Agora eu vou querer o que Cristo deseja para a minha vida. Agora eu vou querer os propósitos de Deus. Então nós precisamos disso na nossa vida, irmão. A gente precisa se curvar diante da vontade de Deus. É Cristo que é a videira. E muitas vezes a gente quer tomar o lugar da videira, né? Aleluia. Muitas vezes a gente quer tomar o lugar da videira. Aleluia. Mas precisamos esperar e ter paciência no Senhor. E essa espera, ela precisa ser uma espera ativa. Essa espera no Senhor precisa ser uma espera ativa. Não é porque Deus falou, Deus propositou, né, que eu vou cruzar os meus braços, que eu vou esperar que Deus então trabalhe, né, e que tudo se concretize. Não, eu vou fazer a minha parte. Né? Como que foi testemunhado? Eu estava orando por um milagre, mas se não tivesse marcado a consulta, se não tivesse ido no médico, se não tivesse corrido atrás, se não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, não teria vivido o milagre. Verdade. Então Deus, Ele cumpre, Ele estabelece um propósito e Ele espera que nós também façamos a nossa parte. Quem sabe você está aqui nessa noite e certa feita alguém olhou para você, tomado pelo Espírito Santo, e disse que você seria um grande pregador, você seria uma grande pregadora, você seria um grande cristão, um grande evangelista, um grande ganhador de almas para o reino dos céus. Aleluia. Né? E Deus está esperando de nós que nós nos posicionamos para que essa vontade seja cumprida em nós. Como Deus vai cumprir a vontade em alguém, por exemplo, que foi chamado para pregar, ministrar a palavra do Senhor, para levar o Evangelho aos quatro cantos da terra, se essa pessoa não faz a sua parte, não busca estudar a palavra de Deus, não busca se complementar a Deus, não busca orar ao Senhor, não busca estar em relacionamento com Deus, como Deus vai cumprir este propósito? Então Deus estabelece propósito para a nossa vida e Deus espera que nós façamos a nossa parte. Amém. E Deus conta com você, irmão. Amém. Eu creio. Deus conta com a sua vida. Amém. Deus conta com a sua família para levar este fruto àqueles que estão perdidos naquele mundo. Aqueles que outrora éramos como nós, que estávamos perdidos, mas alguém levou a palavra até nós. Eu sou muito grato porque a semente que foi plantada na nossa casa, veio através da vida da minha tia e do meu tio, os pastores, e essa semente foi plantada, ela se desenvolveu, ela alcançou as nossas vidas. E nós somos muito gratos por Deus ter usado a vida deles como instrumentos de Deus, ter alcançado a nossa casa, e agora nós precisamos continuar. Amém. A gratidão ela não é apenas estabelecida de uma forma, sou grato a você, não, eu preciso agora continuar o processo. Agora eu preciso ser grato para alcançar outras vidas. Existem vidas esperando você, irmão. Existem vidas esperando a sua palavra, o seu jeito. Ah, irmão, mas eu tenho um jeito diferente, eu não sei lidar com o microfone, eu só sei fazer isso, mas é muitas vezes nisso que o Senhor vai ser glorificado. Aleluia. É muitas vezes nesse detalhe que vidas serão alcançadas. Muitas vezes tem pessoas que o maior campo missionário delas vai ser no trabalho. Deus colocou ela lá, naquele trabalho, junto com aqueles homens e mulheres, onde eu não posso estar lá. Eu não tenho acesso àquele nicho de pessoas, mas aquela pessoa tem, porque ela se desenvolveu, ela estudou, ela está lá naquele ambiente. Aleluia. Eu não posso alcançar aquelas vidas, mas aquela pessoa pode alcançar. Então Deus tem um propósito estabelecido específico para que aquela pessoa então fale do seu amor, fale do seu evangelho, para que aquelas vidas sejam alcançadas. Quantas vidas estão esperando por nós, irmãos? Eu quero falar isso de novo. Quantas vidas estão esperando por nós? Quantas vidas estão esperando por nós? Ah, irmão, mas eu já estou avançado de idade, não tem mais propósito para mim, já vivi tudo que tinha para viver. Quem foi que disse? Quem foi que disse isso? Enquanto Deus não dizer, irmão,
a gente continua perseverante na fé, perseverante na carreira. Aleluia. Aleluia. Porque nos aguarda, Ele conta conosco. Então, uma pergunta que eu posso fazer para nós essa noite, eu botei aqui, é para que você reflita nessa noite. Essa é uma mensagem de reflexão, uma mensagem para que a gente pense se a gente realmente está em Cristo. Será que eu estou verdadeiramente em Cristo? Será que eu estou conectado nessa videira verdadeira? Será que, além de estar conectado, eu estou permanecendo nas palavras de Cristo? As palavras de Cristo permanecem em mim? Porque quando nós falamos de permanecer, permanecer não é eu estar aqui hoje e amanhã já estar em outro lugar. Não. Permanecer é ficar firme em Cristo. Aleluia. As palavras de Cristo precisam permanecer em nós, precisam estar em nós, precisam ser constantes na nossa vida. É bem verdade que a gente vê muitas pessoas aí afora que vêm para uma reunião dessa, sente a presença de Deus, sente algo genuíno, recebe algo da parte do Senhor, entrega algo do Senhor, e sai toda fervorosa, mas amanhã parece que esse ambiente já acabou. Não se persevera, não tem uma constância. Mas Deus, Ele nos chama para viver uma vida de constância diante dEle, para viver uma vida perseverante, para viver uma vida que venha desenvolver o caráter dEle na nossa vida, que venha desenvolver os seus propósitos na nossa vida. Aleluia. Deus não te chamou, irmão, para ficar muitas vezes sozinho. Deus não te chamou para ficar muitas vezes perdido numa solidão. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está direcionando. Não te chamou para viver muitas vezes perdido, muitas vezes sem saber para onde ir. Não, Deus te chamou para um local específico, para um lugar específico. Deus não te chamou para viver sozinho. Deus te chamou para ter um relacionamento com o seu próximo, ter um relacionamento com Ele, para que Ele possa revelar o seu caráter, para que Ele possa revelar o seu propósito. Deus nos chama a mergulhar mais fundo. Tem aquela visão do livro de Ezequiel, onde fala que as águas saíram do templo, e tinha um homem ali que ele media, e cada vez mais aquela pessoa ela ia entrando dentro da água, e a água começou pela canela, e depois foi subindo, até que aquela pessoa já não podia mais caminhar, ela foi totalmente tomada, submergida por aquela água, e assim com o Senhor. A gente precisa buscar cada vez mais sermos submergidos pelas águas do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, mas eu já busquei tudo que tinha que buscar. Não. Em Deus sempre tenho que buscar. Sempre tem ainda mais para alcançar, mais para receber, mais para entregar. Sempre tem. Deus tem mais para revelar. Aleluia. Porque nós não podemos pensar assim, porque quando nós pensamos que nós estamos fortes, muitas vezes aí que nós acabamos tropeçando. Nós precisamos depender do Senhor. Verdade. Reconhecer que só o Senhor pode fazer. Reconhecer que nós somos fracos. Depender do Senhor, depender da sua vontade. Porque a força final vem dEle. E o grande problema é que a gente quer resolver muitas coisas na nossa própria força. E a gente fica cansado. E a gente vem aqui muitas vezes cansado. Porque a gente passou a semana inteira tentando resolver na força do nosso próprio braço. Mas Deus está dizendo para você: descansa. Descansa o seu coração neste processo, porque eu estou trabalhando na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você está verdadeiramente ligado à videira? E aí? Você está verdadeiramente ligado à videira? Eu não estou perguntando quantos versículos você sabe de cor, quantos livros você já leu, quantas pregações você já ministrou, quantos louvores você já louvou, a sua profissão. Não, estou perguntando se eu e você estamos conectados na videira que é Cristo. Glória a Deus. Existe uma chave que ela vai ser girada na nossa vida quando a gente entender isso. Que a gente precisa de Deus. Amém. Eu creio. Que a gente precisa dele. Amém. Aleluia. Eu anotei aqui que
Quando o ramo permanece na videira, a vida de Cristo flui através dele. E quando a vida de Cristo flui através de um homem, o mundo vê frutos que nenhuma força humana consegue produzir. Então, permaneça em Cristo. E Cristo permanecerá em você. Amém. Aleluia. Eu gostaria de te convidar para ficar de pé neste momento. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou convidar a turma para vir aqui, para louvar o louvor. Logo assim que nós vamos estar fazendo uma oração. Amém. Nós sabemos que Deus está aqui neste lugar. Deus falou de perto conosco. Deus nos trouxe uma palavra de reflexão nessa noite, uma palavra de confronto, para que nós venhamos saber onde nós estamos posicionados. Quem sabe você chegou aqui e está vendo apenas uma parede na sua frente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não consegue ver mais um palmo na sua frente. Existem vendas nos olhos. Mas o Espírito Santo está neste lugar. Ele chegou aqui, irmão. Aleluia. Ele chegou neste lugar. E Ele alcança neste momento o seu coração. Ele alcança neste momento o seu espírito. E Ele muda a direção da sua vida neste lugar. Aleluia. Ele muda a direção dos teus planos, dos teus propósitos. Ele cuida de ti, irmão. Mesmo sendo falho, Ele cuida de ti. Ele cuida de ti. Ele cuida da tua vida. Vamos louvar? Amém? Glória a Deus. Se conecte ao Senhor neste momento. Entregue tudo a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos rendidos, Senhor. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho Nós te entregamos, Senhor. te entrego a Deus.
sentido ao Senhor nessa noite, venha até a frente para nós orarmos. Aleluia. Venha receber uma oração. Nós sabemos que Deus está neste lugar e Deus quer dar direção para a sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Se renda aos pés do Senhor neste lugar. Faça como Maria, aleluia. Fique aos pés do Senhor. Marta estava preocupada com os serviços da casa, com os afazeres da casa. E aí Maria estava aos pés de Jesus. E aí Jesus olhou e disse: Maria, essa é a boa parte, Maria. É aos meus pés. É somente aos meus pés. Aleluia. Eu quero aproveitar este momento para perguntar se existe alguém em nosso meio que por algum motivo saiu dos caminhos do Senhor, que por algum motivo já não viveu mais uma vida no Senhor, e que sentiu a presença de Deus neste lugar, e que sentiu que não pode mais depender dos seus próprios planos, dos seus próprios propósitos, precisa viver os propósitos do Senhor. Se você está em nosso meio e quer voltar para o Senhor, voltar aos caminhos do Senhor, erga a sua mão, nós vamos orar por você. Ou você que está aqui, não conheço, de repente nunca esteve em uma igreja evangélica, nunca teve um contato com o Senhor, e você quer entregar a sua vida para o Senhor nessa noite. Você diz que não aguenta mais, que não pode mais, que precisa de Deus. Se você está aqui nessa noite, erga a sua mão, nós queremos orar. Não temos ninguém? Glórias a Deus. Então nós queremos orar por cada um que está aqui neste lugar. Eu quero dizer com convicção plena do Espírito Santo que Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Lindo, especial. Deus te chamou para um propósito especial. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Passe o que passar, venha o que vier, venha o deserto que vier, a adversidade que vier, a enfermidade que vier, Deus te chamou para um propósito especial nessa terra. Aleluia! Renove os seus votos do Senhor nessa noite. Dependa dele, dependa da sua vontade, dependa do seu querer. Aleluia! Nós queremos orar. Depois a Bruna pode estar louvando mais um pedacinho. Senhor Deus, meu Pai, é tudo teu, Senhor. A minha vida é sua, Senhor. Essa igreja é tua, Pai. Essas famílias que aqui estão, é tudo teu, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui. Pelo teu amor que um dia nos alcançou, Pai. Pelo teu amor que nos constrange. Pelo teu amor que nos trouxe até aqui, Pai. Nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Nós reconhecemos que precisamos da Tua presença, Pai. Oh, Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos que o Senhor seja o nosso guia. Que o Senhor seja a nossa luz, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Porque já não aguentamos mais, Pai, resolver as coisas nos nossos próprios braços, nas nossas próprias forças, Senhor. Já não aguentamos mais, Senhor. Nós precisamos depender de Ti, Senhor. E nós entendemos que o Senhor tem um propósito lindo e especial para a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa alcançar essas vidas que aqui estão, Senhor. Propósitos que aqui estão, Senhor. Vidas que muitas vezes precisam de Ti, Senhor. Que precisam de algo que venha acontecer. Que precisam de um sinal, Pai. Em nome de Jesus, alcance essas vidas neste lugar, Pai. Alcance essas vidas que aqui estão, Senhor. Com seus propósitos, com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos que tu tens algo especial, algo lindo, Senhor, para concretizar, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que viramos as costas para a tua vontade, Pai. Mas aceita, Senhor, a nossa rendição neste lugar. Aceita, Senhor, a nossa rendição neste lugar. Aceita, Senhor, a nossa rendição neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Alcança, Senhor, a vida deste jovem rapaz nessa noite, Senhor. Eu não conheço, mas Tu sabes, Senhor. Eu não conheço, mas Tu conheces, Senhor.
o deitar, o levantar, o que se passa, Senhor, as adversidades, as lutas. Abraça, Senhor, com o Teu Espírito Santo essa vida. Abraça neste momento, Espírito Santo. Traz renovo, traz força, traz coragem, traz cura. Porque o Senhor tem um propósito lindo e especial na vida deles. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoe essa vida, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, cumpre o Teu propósito, Pai. Livra, Senhor, de todo mal, protege, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que Ele possa continuar tendo esse coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Esse coração sensível à Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Permanece conosco, Senhor. Com todos que aqui estão, Pai. Nos dá um coração, Senhor, sincero e verdadeiro, para que nós possamos cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus.